Olá, olá, Gisele, me escuta bem? Sim, escuto. E você? Tudo perfeito. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Vamos aguardar o pessoal entrando, já temos alguns aí. Pessoal, sejam bem-vindos, tá? Quem já quiser preparar as perguntas, vai ter tempo para eu poder responder as maiores dúvidas. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que afeta todos e interessa a todos, que é o descarte de medicamentos sem uso, medicamentos vencidos ou sem uso. Para mim não conhece, meu nome é Davi. Algum tempinho atrás, eu criei o aplicativo Helps, que é uma ferramenta justamente para você fazer a gestão desses medicamentos de uso doméstico. E nas minhas pesquisas, para iniciar com a plataforma do Helps, pesquisando, eu conheci a tese de doutorado da Gisele, que justamente ela vai falar mais, né? Falava sobre todo esse processo de descarte de medicamentos. Então, Gisele, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente iniciar a nossa conversa, então, enquanto o pessoal vai chegando. Claro. Eu sou Gisele, eu sou advogada e na minha atividade profissional, eu percebi isso lá por 2007, que existia um volume muito grande de medicamentos que eram simplesmente descartados, inutilizados pelas drogarias. Eu atendia uma rede de drogarias e eu percebi que isso acontecia e me disseram que era assim mesmo, que o protocolo era esse, porque já não tinha mais viabilidade comercial, então era mais barato jogar fora do que manter os medicamentos na prateleira. E aquilo me incomodou muito, porque por mais que a conta fosse mais barato jogar fora, para mim não estava certo. Parei de trabalhar com essa rede, continuei minha atividade profissional, e aí em 2010 saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem como regra, como princípio, evitar a geração de resíduos. Quando eu li isso, eu falei, opa, agora eu tenho uma maneira de me embasar para que os medicamentos não sejam simplesmente uma questão de matemática. Sai mais barato jogar fora, então eu vou jogar fora. Não. Agora eu tenho uma regra, um princípio que faz com que, primeiro, eu tente não ter que jogar fora. E só depois que eu não puder reutilizar, que não tiver utilidade para ninguém, aí sim eu vou me preocupar com o descarte. E aí, a partir dessa nova legislação, é que eu fui estudar o assunto. E eu não quis estudar o assunto numa faculdade de direito, porque em direito é muito o que está escrito na lei. Eu queria entender o que estava por trás. Então, o meu doutorado foi na Faculdade de Saúde Pública da USP, numa linha de pesquisa que é voltada para a sustentabilidade, que na sustentabilidade você não olha só o financeiro, você olha também o social e olha o meio ambiente. E na pesquisa, o que eu descobri é que o prejuízo financeiro não era nada perto do prejuízo ambiental. Porque se a gente for pensar, Davi, o medicamento, ele interfere diretamente no funcionamento do organismo humano. É por isso que a gente toma remédio, para ficar diferente de como estava. Só que, tanto a automedicação, que é super comum aqui no Brasil e não é assim nos outros países, como um medicamento jogado diretamente num lixo doméstico, ou na pia, ou no vaso sanitário, esse produto químico, por melhor que seja a tecnologia,
pelo menos até hoje, não está implementada uma forma de você conseguir limpar 100% a água. Isso significa que, por exemplo, aqui no Brasil, em que o tratamento é feito com filtros físicos e também com antibióticos, isso significa que na água potável, que está em condições de consumo, tem um resquício muito pequeno, que não faz mal para a maioria das pessoas, mas que para algumas pessoas pode já gerar alergia ou problema endócrino, dependendo da concentração de medicamento na água. O E a nome. tendência é isso piorar com o tempo, né? Sim, a tendência é piorar, porque nós usamos, jogamos na natureza, eles filtram, fazem tudo o que é possível fazer, mas volta para a gente. E aí nós poluímos de novo e jogamos de novo na natureza. Então, enquanto não houver uma tecnologia mais apurada, tem alguns estudos fazendo com ozônio, mas parece que para grandes quantidades utilizar ozônio na água ainda é inviável. Então, e algumas pessoas, principalmente quando não têm acesso a saneamento básico, né, essas pessoas acabam podendo ficar doentes pelo contato com essa água contaminada, que às vezes já... Oi. Exatamente inclusive, essa semana teve até uma votação, né, com relação a um marco, né, regulatório do saneamento, né, e mostrava alguns dados que quase 40% da população brasileira ainda não tem tratamento de esgoto. E quase Sim, 20% não tem nem água encanada, né? Quer dizer, a água já não chega tratada e muito menos é tratada por esgoto. E o que, quando lá atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu não tinha essa noção de como fazer o descarte correto do medicamento. Eu não sabia como, e para mim jogar no lixo já parecia algo estranho, mas eu comecei a pesquisar. E no processo de criação do Helps, eu fiz algumas pesquisas que bateram muito com a sua pesquisa, né, da sua tese, que quase 70% das pessoas acabam jogando esses medicamentos vencidos ou sem uso no vaso sanitário ou no lixo comum. Eu não sei por que até que existe essa cultura de você jogar no vaso sanitário e apertar descarga, você está fazendo algo melhor do que jogar no lixo comum, né? E mesmo pessoas esclarecidas, né? Classe média alta. Então, eu imagino, inclusive, nessas áreas mais humildes do nosso país, que isso aí deve ser a prática comum de jogar no rio, jogar em qualquer lugar, né? Até no canteiro de casa. Até no canteiro de casa. Do lado da horta que vai se alimentar. Tem casos assim, eu li uma pesquisa na Paraíba em que eles, não, isso aqui é vitamina, faz bem. O pessoal se confundia e colocava, já que fazia compostagem, quer dizer, não era bem compostagem, né? Não tinha recolhimento de lixo, era uma região muito pobre. Então, o que você faz? Pega o medicamento no posto do SUS, sobra, não vai ficar em casa. Então joga ali na terra para ver se de repente fez bem para mim, pode fazer bem para a plantinha, né? E aí depois não é para Infelizmente fazer, né? não é o caso, né? E o que Não, e até acontece pior. e o que acontece como no Brasil a venda fracionada de medicamentos, apesar que existe alguma legislação a respeito, mas nunca foi implementada, aquela lei que não pegou, né? É, A quantidade normalmente que vem na embalagem dos medicamentos não coincide com o tratamento, gera essa grande quantidade de sobras, né? Mesmo quem compra ou quem pega na rede pública e essa sobra de medicamentos as pessoas guardam nas famosas aí farmacinhas domésticas, né? E o que acontece é que depois que acaba o tratamento, se a pessoa não voltar a necessitar daquele medicamento, ela acaba esquecendo, aquele medicamento acaba vencendo, né? Muitas vezes, quando a pessoa vai ver já está vencido, e aí não sabe como se descartar. Eu acho que daí até que você teve a ideia de criar o farmácia doméstica, né? Se você puder falar um pouquinho mais. sim, exato. Porque o que aconteceu? Tem essa situação,
O fracionamento, da forma como está previsto hoje, ele está sendo feito para não sair do papel. E a gente pode retomar isso depois quando vier falar desse decreto do dia 5 de junho, porque há risco também do decreto não sair do papel. Porque o que o fracionamento está previsto? A embalagem viria de um jeito da indústria e somente no momento da compra, da comercialização do medicamento, apenas o farmacêutico, balconista não, apenas o farmacêutico poderia pegar uma tesoura sem ponta, aquelas tesouras escolares que quase não tem fio, para recortar a medicação, o número certo de comprimidos na frente do paciente. Quem entrou já numa drogaria aqui no Brasil e conhece a maneira como nós brasileiros lidamos com o tempo de espera, sabe que fica inviável. Imagina você ficar esperando o cara contar na sua frente e ficar cortando. A fila vai ficar enorme, vai ficar todo mundo reclamando e não tem tanta segurança se está contando certo, porque com todo mundo azucrinando no ouvido, imagina a coitada da criatura lá cortando e tendo reclamação o dia inteiro. E se você tivesse que escolher entre vender 30 comprimidos, que é só pegar e entregar, e ter que vender de repente 20, que você, ou seja, uma quantidade menor, e ter que recortar, você simplesmente vai dizer, não, esses 20 aqui eu não vou recortar, depois tem que achar a bula correspondente, entregar junto, lacrar a embalagem secundária, vai gastar com o pacotinho, que é além da sacola. Quer dizer, você olha aquilo ali e você fala, isso aqui não tem que estar previamente. Pode funcionar, de repente, no e-commerce, mas para um balcão de farmácia, não tem como funcionar. E aí, com isso, na minha pesquisa, eu conheci duas realidades, Alemanha e Portugal. E quando eu fui a Portugal, eles estavam inaugurando um aplicativo, um SMS, na verdade, que é do governo, em que você, por exemplo, lá eles também têm o problema do fracionamento que não saiu do papel, exatamente pela mesma situação. Nenhum funcionário quer ali no balcão ficar com a responsabilidade de que está contando certo, porque depois tem que fazer auditoria para ver se não caiu nenhum comprimido no chão. É um caos. Quem tentou fazer se arrependeu. Mas lá, se você, por exemplo, tem um pedido médico que fala 2 caixas, eles permitem que você compre uma e um mês depois volte e compre a segunda. Eu acho que só isso já ajudaria muito as pessoas a diminuir o endividamento. Porque tem gente, quando eu fiz as entrevistas, eu não consegui uma amostra significativa para poder botar na tese, mas eu conversei com várias pessoas, e não só classe média, não é pessoas usuárias do SUS, pessoas que tinham plano de saúde, que faziam um uso contínuo de medicamentos, que em tese, por fazer uso contínuo de medicamentos, não sobra, porque todo dia usa. E quando essas pessoas falaram, elas me disseram, olha, eu não consigo, às vezes, ter adesão ao tratamento da forma como eu quero, porque muitas vezes eu preciso decidir entre entrar no cheque especial para comprar as embalagens de acordo com o que o médico prescreveu, porque o médico também não pode prescrever 2 receitas, porque, principalmente quando é controlado, senão podem achar que é fraude, então ele prescreve 2 embalagens, e aí a pessoa ou compra 2 e entra no cheque especial, ou compra uma e corre o risco de não conseguir a consulta médica para pedir novo pedido, porque não está dentro dos 30 dias do retorno. O médico só só dá o retorno depois de 30 dias para ganhar a consulta, porque se for antes de 30 dias ele não ganha a consulta. E aí, quer dizer, isso no setor privado, entre pessoas que, em tese, estariam tendo a melhor assistência. E aí, isso chamou muita atenção de que havia necessidade de mudar tanto o desenho da embalagem, para que fosse mais fácil compor diferentes tratamentos,
como também o desenho da forma como o medicamento nos é entregue. E aí veio a ideia do farmácia doméstica. Se as pessoas que estiverem nos ouvindo tiverem interesse, lá no Instagram, eu fiz o Instagram, na verdade, como uma base de dados. São fotos que as pessoas me mandam de situações que elas não gostam. Se alguém for designer e quiser ter alguma inspiração, a ideia é essa. Então, eu praticamente não uso medicamento, mas as pessoas vão me mandando e eu coloco lá, embalagem pesada, embalagem muito grande, que depois você não encontra como guardar em casa. E é muito importante guardar essa embalagem no cartucho, porque ali tem instruções, às vezes é mais fácil, mais visível enxergar o lote e a validade no cartucho do que no blister ou no vidro, no frasco. Então, todas essas situações as pessoas me enviam, e sempre que uma dúvida começa a ficar recorrente, eu faço vídeos lá no YouTube também para alertar para essa situação. Legal, Gisele. Então, o pessoal da live aí, quem veio do Help, sigam lá a Farmácia Doméstica, tanto no Facebook, no Instagram, como no YouTube, que tem muito conteúdo bacana aí sobre a gente fazer essa gestão aí do medicamento, cuidado com as embalagens e com o próprio medicamento. Tem algumas perguntas aqui, na verdade, então a Viviane aqui está comentando, realmente a gente está fazendo só no Facebook, tá? A gente teve um probleminha técnico para fazer no Instagram, em paralelo, então a gente está apenas no Facebook, a live. Também um comentário aqui da Maria Sidor, que também ela comenta com relação aos resíduos, né, da área veterinária, os medicamentos de uso veterinário, que também passam exatamente pelo mesmo problema, né? E também os resíduos da própria indústria, né, que também gera resíduos de medicamentos. Até na tua pesquisa fala muito de muitos medicamentos que acabam sendo descartados ainda dentro da indústria, ou dentro de centros de distribuições, ou CDs de redes de farmácia, né, que devido a não ter giro e acabam, mesmo antes de ir para o mercado, acabam sendo descartados, né. Inclusive a pesquisa da Anvisa, das Anvisas, que somando todos esses desperdícios de medicamento, nós temos que 1 a cada 5 medicamentos acaba indo para o lixo sem uso. Então é um grande desperdício financeiro com um grande impacto ambiental. E é isso que, de Exato. alguma forma, aqui, tanto o Helps como a farmácia doméstica tenta contribuir para não resolver, né, que seria muita, mas dar uma contribuição para melhorar um pouco a situação. O problema no meio ambiente para os medicamentos e também para a saúde dos animais em relação aos medicamentos veterinários é o mesmo. E os medicamentos veterinários aqui no Brasil, eles são comercializados muitas vezes por clínicas veterinárias e também alguns por essas lojas PET. Ou seja, por pessoas que não tiveram a consciência do descarte. E esse é um dos problemas do decreto agora, que saiu dia 5 de junho, porque ele fala categoricamente que medicamentos veterinários não vão ser contemplados pela logística reversa. Isso, para mim, é um absurdo. É só para contextualizar, então, o motivo principal dessa live, né, é esse decreto, que é só para o pessoal entender, que saiu faz aí em torno de 2 a 3 semanas. O que acontecia? Antes, quando você tinha um medicamento sem uso na sua casa ou vencido, você podia levar numa rede de descarte correto, que normalmente são pontos em farmácias. Então existia essa rede chamada de rede de descarte consciente, mas era uma rede que era uma iniciativa da própria indústria, das próprias farmácias, em ter, pelo consciência ambiental e também por ser um serviço prestado aí ao cidadão, de recolher esses medicamentos sem usos e vencidos. Então, existe no site do Helps, você entra lá e você buscando pelo teu CEP, você encontra um ponto de descarte mais próximo da sua residência. Só que não existia uma legislação sobre isso. Ela até foi aprovada, mas não estava regulamentada. Então, esse decreto que saiu recentemente exige que
de acordo com certo critério, que nós vamos comentar, farmácias tenham esses pontos de coleta e que os laboratórios e distribuidores façam essa logística reversa, ou seja, coletem os medicamentos. Porque não adianta nada o consumidor levar até a farmácia e a farmácia não ter como dar destinação. Então, os laboratórios vão, às vezes, o mesmo caminhão que vai levar o medicamento novo, ele vai ter que recolher os medicamentos vencidos e levar para um descarte, normalmente vai ser incinerado em locais apropriados. Então, esse é o decreto. Só que ele tem algumas características, né? Ele tem um plano de implementação, tem cidades que são obrigatórios a ter de acordo com o número de habitantes, certo? Então tem algum critério. Então, José, se você quiser falar um pouco mais assim sobre o decreto, para o pessoal contextualizar. Eu esqueci que não, provavelmente algumas pessoas não fosse novidade. Ele foi publicado agora, dia 5 de junho, o número dele é 10.388, e ele institui um sistema de logística reversa. Tem 2 fases, a primeira fase começou agora com a publicação, dura 120 dias, e a ideia é que os representantes do setor sentem e organizem como que vai acontecer. Então, nós temos uma legislação de 2010 que já previa que isso deveria acontecer. Houve consulta pública em 2013, 2014, acho que foi 2013. Essa consulta pública foi feita pelo Ministério da Saúde, junto com o Ministério do Meio Ambiente, convidando todos os players para que eles se manifestassem como eles gostariam, como eles sugeriam que a logística reversa fosse feita. Não houve participação. Então, essas mesmas pessoas que lá em 2013, então desde 2010 para dizer como vai ser feito, que em 2013 não quiseram se manifestar, contribuir, dizendo como seria o ideal para eles, ou seja, não houve qualquer negociação, são essas pessoas que o decreto diz que agora, em 120 dias, vão resolver como vai funcionar. Então, não, vamos ver, né? Quando eu li isso, eu senti um balde de água fria. Mas pode ser que tenham chegado num acordo, e eu espero que esse acordo não seja pro forma. Porque, por exemplo, essa coleta do descarte consciente, hoje ela aceita medicamentos veterinários, ela aceita dermocosméticos, aceita esmalte, aceita, se você tiver repelente, pode entregar também. Todos esses produtos químicos que nós temos em casa, e se for Vitaminas, entrar... suplementos alimentares, leites especiais, aceita tudo, né? Eles aceitam, eles não fazem restrição, porque a ideia qual é? Que eles querem evitar o contágio com o meio ambiente. Agora, a partir do momento que a drogaria, nesse caso está prevendo que as drogarias vão recolher, que as drogarias elas vão ter que pagar por um container específico, que ainda não foi definido qual vai ser, e que ou seja, vão ter um custo para recolher os medicamentos humanos, será que elas vão continuar recolhendo o que a lei agora parece dar a entender que não é obrigatório? Essa foi minha primeira preocupação. Eu espero que não. Eu espero que as redes que são conscientes e que têm esse tipo de serviço continuem. E aqui em São Paulo, que a minha pesquisa foi mais para São Paulo, aqui em São Paulo as drogarias já têm esse custo. A Prefeitura de São Paulo tem essa coleta. Para os resíduos, ela coleta tanto os medicamentos não utilizados, não comercializados pelas drogarias, e que podem, sim, perfeitamente ser descartados juntos com o que a população devolve. Então, a não ser que a drogaria tenha mais de 20 litros por dia de descarte, o que é difícil nas lojas que são menores, elas já têm hoje esse custo e nem todas implementam por uma falta de hábito, uma falta de participação das pessoas.
né? Porque a operação em si, quem faz diz que é muito simples. Você telefona e marca o turno. Então, num turno, manhã ou de tarde, passa aqui a concessionária da prefeitura e busca. E aí eu fico naquelas, de repente vai ter um decreto, o decreto restringe o que já está funcionando, exige um custo a mais, ele tem a previsão de que esse container pode ter publicidade, então pode ser que a publicidade do container pague a operação, isso a gente vai descobrir mais para frente, mas existe a possibilidade de se tornar mais um custo, que depois sempre quem paga somos nós, né? E não ter nenhuma efetividade, porque se as pessoas não levarem, É, não vai funcionar. eu sinto falta nesse processo. O decreto fala que o governo vai investir em divulgação, algo assim, mas deixa bem aberto, né? Mas eu acho que falta uma divulgação para o primeiro elo dessa cadeia, que é o paciente, o consumidor, né? Se ele não Sim, souber, então hoje a maioria das pessoas desconhecem isso. Se eles não souber que tem que levar na farmácia, quer dizer, não, o resto não acontece, né? E o volume também de medicamentos vai ser muito pequeno, né? Vai acabar sendo só pessoas realmente mais bem informadas, ou que têm uma consciência ambiental maior, né? Que vão acabar. Eu acredito que se montar bem o sistema, se divulgar, apesar de ser um custo para a farmácia, a farmácia também pode usar essa área como uma forma de atrair clientes para dentro da sua loja, né? Porque sim, eu acredito. o cliente levando lá e sabendo que aquele medicamento tem uma boa destinação, sendo bem atendido, ele aproveita e já vai comprar alguma coisa, porque hoje as farmácias são quase lojas de conveniências, né? Não que ele não vai comprar um medicamento porque às vezes não tem necessidade, mas estando dentro da loja, você tem ali materiais dos mais diversos, né, na farmácia. Então, eu acredito que faltou um pouco esse elo aí. Às vezes parece um pouco que o decreto foi muito mais no sentido de resolver a questão dos laboratórios, né, da indústria, do Isso. que realmente resolver o problema ambiental como um todo. O custo saiu do laboratório e a farmácia a drogaria, né, que tem essa discussão toda que ela não deveria ser uma loja de conveniência, uma loja que convidasse ao consumo, porque por mais que a gente tenha essa cultura de automedicação, o medicamento deveria ser sempre uma segunda ou terceira opção e somente com uma prescrição médica. E o que o decreto, na verdade, está autorizando é que haja espaço publicitário dentro da drogaria, que em alguns países isso não é permitido, né, ou quando tem é só pequeno, então, e vai ficar lá na ponta. Eu acho difícil, se houver ainda alguma drogaria de bairro em cidades de maior porte, a competitividade delas vai ficar bem mais difícil, porque as grandes redes, elas conseguem arrumar, organizar o estoque e fazer parcerias com distribuidores, algumas inclusive são distribuidoras também, né, o modelo do atacarejo, que é um atacado e varejo no mesmo CNPJ, isso existe aqui no Brasil, em alguns países é proibido, mas quem é só varejo, quem tem loja pequena, de repente ter que colocar um container dentro da área de vendas, dependendo do tamanho desse container, se ele não contemplar diferentes medidas de acordo com a metragem da loja, vai ficar bem complicado. Tem farmácia, tem drogarias aqui em São Paulo que são praticamente só um balcão e o resto tudo é estoque. Então, imagina, se tiver que botar um container enorme no balcão, acabou o espaço do balcão. E aqui E são em regiões que não são regiões ricas. É como a pessoa consegue. e tem uma pergunta aqui, Gisele, novamente da Maria aí, obrigado pela participação. É, existem leis, né,
tantos estaduais ou municipais que às vezes legislam sobre o assunto. Ela citou aqui de uma lei do Paraná, que fez parte da minha pesquisa também, a 17.211/2012, que fala sobre a licitação de medicamentos. E ela pergunta se esse decreto altera essa lei. O que acontece? Uma legislação federal, ela se sobrepõe sobre uma legislação estadual, principalmente nessa área, né? Então, o que acontecia, essa lei do Paraná, ela era cumprida em parte, porque justamente os laboratórios alegavam que a lei federal ainda não estava regulamentada. Então, ela não, no caso específico dessa lei do Paraná, o decreto não vai anular, porque a lei do Paraná ela não é conflitante com o decreto, só que ela detalha um pouco mais. A Gisele acho que talvez não conheça especificamente dessa lei, né? Mas pode existir muitos casos como esses, né, de legislações municipais e estaduais que já tratavam sobre o tema, talvez ter algum conflito com o decreto federal. Isso pode virar algum tipo de litígio, mas o decreto é exclusivo para logística reversa de medicamentos. Então, se tiver, né, eu não conheço essa legislação do Paraná, mas se houver algum artigo falando de logística reversa de medicamentos de uso humano, doméstico, porque, por exemplo, o home care está fora do decreto federal. Então, nesse sentido, se houver isso, aí teria que ver no que contraria. Aqui em São Paulo, nós temos uma legislação ambiental que fala sobre descarte de medicamentos. Existe uma taxa de resíduos de serviços de saúde que toda drogaria, todo consultório médico precisa consultar. Se você tem uma atividade econômica vinculada à saúde e existe a possibilidade de ter algum tipo de resíduo, troca band-aid, precisa recolher essa taxa. Por isso que, e você recolhe essa taxa e você tem um plano de gerenciamento de resíduos, pode ser do consultório, o que a prefeitura está autorizando é que em prédios que são vários consultórios, haja um plano para o edifício inteiro, para que não tenha que cada consultório ter aquela caixinha amarela quando é pérfuro cortante, porque aqui essa taxa de resíduos é tanto para seringa, para qualquer coisa com sangue, como também para medicamentos. Essa legislação no município de São Paulo continua normalmente. Por isso que eu falei que a drogaria vai ter uma taxa a mais, que é a compra do container, e talvez ter que incluir alguma coisa para conseguir, com os distribuidores, fazer alguma parceria. Não sei ainda como vai ser, tem esses 120 dias para ver se sai do papel alguma regulamentação, alguma decisão. Só que, assim, em princípio, não pense que não vai funcionar a municipal ou a estadual, porque a competência é concorrente. Então, todo mundo pode falar. Porque você lembrou bem, né? Existem muitas legislações que, na verdade, tratam do resíduo sólido, né? Incluído medicamentos, mas resíduos sólidos como um todo, de vários tipos de origem. Então, esse decreto é especificamente pela logística reversa do medicamento. Isso, e o medicamento... Ele é um resíduo a partir da farmácia para trás, né? Ele acaba sendo também um resíduo sólido, quando ele é acumulado, né? E ele dá algumas permissões que antes não era permitido. Por exemplo, você não poderia antes, no mesmo caminhão, no mesmo veículo que vai lá o medicamento e o medicamento vencido junto. Com esse decreto já vai ser possível, né? Você ter um lugar separado ali, tem uma norma, tem uma característica para esses veículos terem um lugar separado, e também a permissão de cruzar municípios e cruzar estados com esses medicamentos vencidos, porque hoje a legislação que é de resíduos sólidos, né, você não pode, por exemplo, carregar um caminhão de medicamentos vencidos aqui no Paraná e tentar descartar ele em Santa Catarina, mesmo que seja numa incineradora. Né? Então, o decreto ele cria, inclusive, um documento, um formulário, que vai ser o documento que vai acompanhar esse material no transporte para cruzar
e provavelmente para ser mostrado em possíveis fiscalizações, né, de polícia, em rodovias e tudo isso, para possibilitar esse transporte dos medicamentos vencidos. Exato. Esse é o sistema que é usado em Portugal. Em Portugal, hoje, já existe o mesmo caminhão que entrega, é o caminhão que retira. Agora, eles têm uma embalagem que não permite vazamento e todo um sistema que não dá para saber se vai ser esse aqui no Brasil. Porque o Ele não decreto... detalha isso, né? Não fala. Ele fala que vai ser possível, E que mas vai quais são ser. os... É. E Então, e aí provavelmente a aquela coisa... Anvisa ou alguém vai emitir alguma norma que vai dar os detalhes, né? É. Então, assim, com certeza isso de poder aproveitar o mesmo transporte é muito bom. Agora, por que eu vou usar essa logística reversa só para os medicamentos devolvidos e não vou permitir também para os medicamentos não comercializados na farmácia? É, Porque tem um estoque ali na farmácia que ela já poderia aproveitar. exatamente. Né? Então, e se a farmácia eventualmente comercializa medicamento veterinário, por que ela Também. não vai receber de volta? Ninguém vai, eu não consigo ver como conferir se pode ou se não pode, se é humano ou se não é humano. Porque você sabe, Davi, antes de eu morar aqui em São Paulo, eu morei 15 anos em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre é bem diferente daqui de São Paulo. Eu, várias vezes, inclusive, a minha família ainda mora lá, e é muito comum, por exemplo, você chega no balcão, você entrega para o balconista, para o farmacêutico, elas tinham uma garrafa PET, dessas de 5 litros, e na hora elas olhavam, se não era daqueles medicamentos controlados, eles tiravam na hora o comprimido do blister, e ficava aquele bando de comprimido dentro da mesma garrafa PET, e o blister, que é plástico, descartava para reciclar. E isso diminuía muito a necessidade diária ali na venda, era uma garantia de que ninguém ia reaproveitar aquele produto, porque é um bando de comprimido junto, você não sabe se venceu, se não venceu, que comprimido é. E para mim essa era uma solução que resolvia muito, porque tem um cuidado, e lá, assim, eu desde criança, toda vez que sobrava medicamento, nós não guardávamos em casa, nós levávamos na Santa Casa. E na Santa Casa havia uma triagem que pegava e decidia quais poderiam ser aproveitados e quais não poderiam ser aproveitados. E o critério, muitas vezes, de novo, era a embalagem. Se a embalagem estava bem conservada, se não estava. Por isso que eu enfatizo tanto a necessidade de cuidar de numa... Se você compra um medicamento que tem embalagem, um blister, mais um cartucho, guardar direitinho, porque se você não... Além dele conservar mais o medicamento, se eventualmente ele puder ser complemento no tratamento de outra pessoa, dá mais segurança para outra pessoa usar um medicamento que foi bem conservado, e esse bem conservado é longe de calor ou de umidade, então nada de guardar em banheiro que tem o vapor do box ou próximo a fogão, né, na cozinha, pode ser muito prático, E o pessoal, mas nada de banheiro, viu? Farmacinha doméstica não é no banheiro. é um lugar super... Eu era uma que guardava, quando eu É, comecei a estudar, eu falei, nossa, tem que é, achar o, outro lugar aqui em casa. é o lugar favorito, né? Comum das pessoas. E uma outra coisa que eu aprendi, só para aproveitar o gancho, muitas vezes eu tomava um remédio para dor de cabeça e eu falava, nossa, minha dor de cabeça está tão forte que eu vou ter que tomar outro. E às vezes não é a dor de cabeça que está forte. Fui eu que deixei o medicamento esquecido no carro, pegou muito calor e Ele o perdeu princípio ativo perdeu a característica sublimou, inicial. foi É. embora. Oxidou, Então, né? por isso que às vezes a gente não tem noção do quanto é delicado o produto e o quanto é importante conservar e pensar se realmente precisa, e se precisa,
utilizar dentro de uma prescrição médica, com acompanha médico, e se sobrar, já que tem aquela regra lá, daquela lei lá de 2010, que é não gerar o resíduo, não esperar ele vencer. Quando faltar uns 2, 3 meses, você já sabe que não vai usar, e aí é a iniciativa do HELPS, né, de tentar... Exatamente. Exatamente essa. Então, a data de validade do medicamento, né, quando eles determinam esse shelf life, né, Uhum. normalmente eles fazem o cálculo que durante aquele período o medicamento vai ter até 80% de eficácia, né, com relação ao medicamento que saiu da indústria. Então, se ele perder mais de 80%, ele já seria, não seria mais válido. Então, aqueles 12 meses, 24 meses, tem alguns medicamentos que são 36 meses, é até 80%. Então, a partir de que ele está vencido, a probabilidade de ele já estar com 80% ou muito menos de eficácia e ele não atender a necessidade do paciente é bastante alto. Por isso é importante de descartar. Por mais que as pessoas às vezes acreditem que ele visualmente possa estar bem conservado, mas ele deve ser descartado. Inclusive nesses totens que tem nas farmácias, né, eles devem ser feitos de uma forma que a pessoa, a partir do momento que depositou, não seja possível recolher mais. Então, aquela cumbuquinha ali que tem no totem, ela deve ser daquela forma que só entra, mas não sai. Né? Então, justamente para evitar que a pessoa tenha aquela vontade ali de tá precisando de um medicamento, vou pegar ali no totem, porque, né, para não fazer uma economia boa. E a ideia, falando um pouquinho do Helps agora, a ideia do Helps é ter exatamente essa funcionalidade. Então, para quem não conhece, você cria ali você acessa lá www.aplicativohelps.com.br. Ali você pode instalar um aplicativo no seu smartphone ou acessar ele via web mesmo. E aí você cria um perfil usando suas redes sociais e você pode cadastrar seus medicamentos usando o código de barra, certo? Que existe na embalagem. E aí, quando esse medicamento estiver próximo de vencer, 6 meses antes, 3 meses antes, e no momento do vencimento, ele vai dar alerta, notificação para você, alertando que aquele medicamento está para vencer, incentivando que, se necessário, você dê um uso para aquele medicamento, ou realmente, se você não vai mais usar, você fazer o descarte. E ali mesmo na plataforma, né, pela localização que você está ou pelo seu CEP, ele vai indicar o posto de coleta mais próximo da onde você está, da sua residência, onde você esteja, para fazer esse descarte. E aí também nós estamos pensando em implementar uma forma de pontuação ou bonificação para quando a pessoa for fazer o descarte correto, ela registrar esse descarte na plataforma e receber alguma pontuação, bonificação, um cupom de desconto que ela possa usar em novas compras, né, para incentivar que a pessoa realmente faça esse descarte consciente e não deixe esses medicamentos em casa, porque esses medicamentos em casa muito provavelmente você não vai usar, porque, né, a gente não recomenda automedicação, então dificilmente você, a não ser ali um analgésico, algo que você use mais comumente, mas em geral você não vai usar. Esse medicamento vai vencer e ele dentro da sua casa, ele é uma fonte de acidentes, né? De uma criança, um pet, uma pessoa que não conheça fazer o uso ali erroneamente, usar um medicamento e poder causar um acidente. Então, o melhor lugar do medicamento é dar uso nele e, se não vai ter uso, fazer o descarte correto na rede de farmácia, que a gente espera agora com esse decreto que aumente, né, os pontos dessa coleta. E você sabe, a gente acha que não vai acontecer nada, que no máximo a medicação vai perder o seu efeito, mas calcula que 1/3 das internações nos prontos atendimentos são intoxicação por medicamento, ou porque a pessoa se automedicou, ou porque ela consumiu um medicamento vencido, ou misturou medicamento, ou fez alguma coisa. E se nós pensarmos, é uma internação que é evitável, e a equipe médica é um
sempre o mesmo número de pessoas, né? Então, às vezes, alguém que está infartado pode deixar de receber atendimento rápido por conta de outra pessoa que chegou um pouco antes e que está com um quadro de intoxicação e que ninguém sabe o que é, e depois vão descobrir que é medicação. Então, é bem sério isso. E mesmo que não tenha uma bonificação no HELPS, o participar e o registrar que está levando para descarte começa a gerar uma pressão social para que as pessoas comecem a pensar, não, eu tenho, fulano levou, Beltrano levou, Ciclano está cuidando disso, eu não vou ser diferente, eu também vou fazer. Inverter esse É uma jogo. mudança cultural, né? Da mesma Sim. forma que a gente, alguns anos atrás, a gente não separávamos o lixo reciclável e não reciclável, né? Hoje já entrou na cultura e é algo natural já você separar. Você chega num lugar com uma garrafa plástica, você fica procurando lá o lixo correto, quando não tem, você acha estranho. Então é uma mudança cultural. Da mesma forma, acontece, por exemplo, com as baterias, né, que também as pessoas começaram a criar essa cultura de descartar baterias nos pontos de descartes que tem, por exemplo, nos supermercados. Então, isso é algo, acho que a gente tem que criar essa cultura, porque para vocês terem uma ideia, nas minhas pesquisas, um anticoncepcional, um pequeno anticoncepcional ali, um daqueles comprimidinhos, né, que é muito usado, descartado, por exemplo, no vaso sanitário, ou indo numa água pluvial, caindo no rio, ele vai contaminar 15 mil litros de água com hormônio. E esse hormônio é praticamente impossível depois de ser tirado. Essa água vai voltar, vai ser coletada novamente pelas empresas aí de água e vão tratar, possivelmente não vão conseguir retirar a maioria desse hormônio, esse hormônio vai voltar para nós mesmos tomar. E aí, né, vários problemas, vários estudos que são decorrentes disso. Então, a importância de fazer o descarte correto. Eu estava gravando agora o segundo capítulo, que eu estou fazendo a série sobre esse decreto lá no YouTube, e o capítulo agora, o segundo que eu estou gravando, é sobre a periculosidade do medicamento no meio ambiente. E eu trouxe o exemplo, porque quando nós consumimos o medicamento, o organismo não metaboliza 100%. Então, uma parte a gente sempre excreta, uma parte sempre vai para o meio ambiente. Sim. E a pesquisa inicial era anticoncepcional, mas agora já está nos quimioterápicos. Porque o que faz a quimioterapia se não destruir células? E aqui em São Paulo, uma pesquisa rápida seriam mais ou menos umas 500 mil pessoas dentro da grande São Paulo, passando por tratamento quimioterápico. Tudo isso vai para o mesmo lugar e volta na nossa água, né? Em alguns países na Europa, eles estão, inclusive, pesquisando se não vale a pena deixar as pessoas mais dias internadas, esperando para que excretem, pelo menos determinados quimioterápicos, porque lá os hospitais, eles têm tratamento de água próprio, já que está tudo concentrado. Aqui no Brasil não é obrigatório, eu não sei como ficou agora nessa legislação que foi aprovada de saneamento, eu acredito que eles não devam ter mudado, mas aqui no Brasil o hospital só precisa ter tratamento ETE, né, Estação de Tratamento de Efluentes, se estiver num município que não tenha saneamento básico, ou numa região que não tenha saneamento básico. Enquanto no mundo todo já se sabe que quanto mais concentrado, mais barato e mais fácil de cuidar o tratamento da água. E aí eu estava mencionando isso, você falou agora do anticoncepcional, eu falei, deixa eu aproveitar e fazer uma palhinha. A minha ideia é fazer pelo menos 4 capítulos, o primeiro está no ar, hoje eu estou gravando o segundo, então vai ser um por semana, sábado ou domingo eu coloco no ar, geralmente eu procuro botar no sábado, mas outro dia deu problema na internet, então acabou indo no domingo. E a ideia, e é Logística Reversa o nome da série, só para chamar atenção quais pontos realmente as pessoas têm que tomar cuidado. Bom, já está chegando próximo aí de 1 hora, né, para não deixar muito longo. Então, vou começar com o encerramento aí.
Então, eu queria agradecer a você muito o convite de participar dessa live com nós, no Helps. Eu agradeço as perguntas, agradeço de todos os que entraram aí, participaram todo o tempo, ou por um período, na live. Essa live vai ficar gravada aqui na nossa página do Facebook, também nós vamos depois colocar no YouTube. Nos comentários está o site do aplicativo helps.com.br, onde vocês encontram várias informações sobre o estudo, também podem baixar e criar o perfil na plataforma. Também estou deixando aqui o site da Farmácia Doméstica, onde vocês podem seguir lá no Instagram, no YouTube, a Gisele, onde tem acesso também a bastante conteúdo sobre essa área. Tá? Então, da minha parte é isso. Gisele, por favor, se quiser mais algum comentário. Não, era isso, agradecer o convite, agradecer a participação das pessoas e eu estou à disposição para falar sobre o assunto sempre que precisar. Então, tá bom. Gente, muito obrigado pela participação e boa tarde a todos aí. Boa tarde.